ir na Europa, acompanhar treinos, vivenciar, também fez parte da sua formação, né? Você fez isso já objetivando, né? Ter contato com outras culturas. Você, durante o processo, percebeu muitas diferenças do que é feito aqui no Brasil, do que estava sendo feito aqui no Brasil, com o que é feito lá na Europa? Eu sempre gosto de falar muito, sabe, João, tipo assim, tudo parte de um sentimento. Eu tive sentimentos como jogador, como pessoa, né, enquanto tentando jogar e tentando na categoria de base. E uma das grandes inquietações que eu tive é por que as equipes que eu joguei não tinham a bola, por que não gostavam de ter a bola, por que não tinham protagonismo com a bola, por que existia tanto medo de errar, por exemplo, de perder a bola no campo de defesa ou de não ousar uma jogada. E aquilo foi me despertando algumas coisas durante a minha adolescência para a juventude ali virando homem. E, e aí me desperta nesse momento de, por exemplo, ser treinador. De querer dar os sentimentos que eu talvez não tive enquanto jogador, de ter medo, ter coragem, de não ter a bola, de ter a bola, de não ser protagonista com a bola, de ser protagonista com a bola, de conseguir influenciar a vida dos jogadores ou das pessoas que estivessem à minha volta. E aí calhou de eu ter a oportunidade de estar em Portugal e de estar na Espanha. E muito mais, talvez, do que os métodos que são interessantíssimos, que são fundamentais na construção de um processo, talvez da organização dos métodos, da intenção através deles. Eu vi muita cultura, a cultura do jogo, né? O respeito, talvez, do país com a cultura do jogo, de saber o que aquele país representa, ou a cultura daquele país representa para o jogar, para o treinar. E se confunde muito em algum momento, até quando o Brasil, por exemplo, da Espanha, né, meu? A admiração que os espanhóis têm pelos jogadores brasileiros, do Ronaldinho Gaúcho. A pergunta que, até na minha curiosidade, naquela época, é quem talvez era melhor ali, Ronaldinho ou Xavi, Ronaldinho ou Messi. E todos eles falam que é o Ronaldinho, pelo talento, pela capacidade de ter a bola. E eu vi isso sendo muito construído nisso naquele momento, né? Eu acho que no Brasil, hoje, através da própria licença A, né, da CBF, o pessoal tem conseguido fazer muito isso, né? De conseguir aliar o que é as outras métodos, as outras culturas, junto da cultura brasileira, né? O que é o futebol brasileiro. O futebol também de ser protagonista, de gostar da bola, de ter jogadores talentosíssimos. Isso me ajudou muito. Me influenciou muito, né? Eu gosto de falar muito desde criança, né? Eu falo que eu gosto muito das equipes, gostava da Laranja Mecânica por influência do meu pai, né? Das equipes do Tele Santana também, por influência do meu pai e dos meus tios. Então, quando eu vou para a Espanha, acabo que eu vivencio muito isso, passo a gostar muito disso e acho que isso tem a ver em algum momento com o que pode ser para o nosso futebol no Brasil, do ter a bola, no final das coisas, a natureza de um com o outro são bem semelhantes, né? Principalmente do gostar da bola. Não tem como a gente falar o que um é melhor do que o outro, né? Exato. O importante é trazer o conhecimento ali, o que está sendo aplicado e fazer com que na nossa cultura a gente consiga tirar o máximo disso. Muitas pessoas têm esse preconceito, tá querendo trazer cultura europeia para o futebol brasileiro e vai perder a essência do futebol brasileiro. Não é assim, porque eles também tentam, em alguns momentos, né, buscar um pouco da nossa cultura para implementar lá na Europa, né? Isso é interessante. Mas em relação a partir do momento que você iniciou o trabalho como treinador, efetivamente, né, como treinador de futebol, você sente um pouco de dificuldade em algum momento, alguns pontos que te apresentam desafios em relação a essa cultura de manter a posse de bola, né? Esse medo que você disse que alguns atletas têm, né? Não pode manter a posse de bola, vamos tirar aqui do campo de defesa o mais rápido possível. De repente, algumas crenças limitantes nos próprios atletas, né, da categoria de base, que te prejudicou, que te inquieta em alguns momentos? Eu acho que todo os jogadores, todo mundo que é envolvido no processo do futebol ou da vida do jogo, todo mundo é ser humano. E ser humano, ele tem sentimento, uns bons, outros ruins. E a gente é criado desde cedo, e uma coisa que aí, pelo menos eu acredito muito, a saber que o medo é o que sustenta a nossa vida em muitos momentos. A gente cresce quando novo, a mãe nos ensinando a botar o dedo na tomada, através do medo, ensina a gente a não atravessar a rua correndo, talvez, de olhar o carro através do medo. Cuidado, você vai ser atropelado, cuidado, você vai tomar choque, cuidado para não cair. Né? Então, acaba que isso nos influencia como pessoas, quanto seres humanos, né?
Não estamos falando do futebol porque é do futebol, mas em outros departamentos também influencia. Com E certeza. acredito que a grande virada de chave para as grandes pessoas que estão envolvidas em outros departamentos e no futebol é o quanto desprende do medo, né? Do quando o medo é a não aceitação da incerteza, né? Se tu aceita a incerteza, o medo vira mais uma aventura ou vira um contexto de coragem para tu poder vencer algo que talvez seja bom que você não conheça ou que você desconheça.